Fala, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Edgar para mais uma aula de História. E como vocês podem ver aqui em cima, já estamos no módulo 23 e vamos falar hoje sobre sociedade e política feudal. Na última aula, a gente falou da formação do feudalismo, falou dessas características, né, que a gente viu ali dos povos romanos e germânicos formando esse sistema feudal. E hoje a gente vai falar um pouco da sociedade e da política desses feudos, ok? Bom, como é que era a sociedade feudal, então? A sociedade feudal era uma sociedade estamental e hierarquizada. Quando eu falo sociedade estamental, você tem que pensar em sociedades estratificadas, ou seja, sociedades bem segmentadas, de um estamento, tá? Por isso que a gente, quando for falar lá de Revolução Francesa, a gente fala de primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, porque cada classe social vai ser um estado, tá? Por isso que a gente fala, então, sociedade estamental. E aí, nessa sociedade feudal, você não vai ter a possibilidade de mobilidade social. A condição da pessoa se dá no seu nascimento. Se você nasce na nobreza, você vai ser nobre. Se você nasce servo, você vai ser servo. Você não pode sair de servo e se tornar um nobre, tá? No caso do clero, tá? Você tem aí a possibilidade, né, de pessoas do âmbito servil servir o clero, mas nunca no alto clero, sempre no baixo clero, né? Sempre ali em posições menores na hierarquia do clero. O alto clero sempre é ligado à nobreza, tá? Bom, lembrando, né, eu falei já isso na última aula, mas vou repetir, que essas condições, além de ser dadas no nascimento, estão muito ligadas também ao saber, ou pelo menos aos comandos, né, da religião cristã. Então, eles diziam que essa divisão social, de você ser servo, nobre ou do clero, isso era um mandato de Deus, né? Era Deus que decidia que você nasceu servo, então você precisa continuar servo. Se você nasceu nobre, você seria nobre. Então, tudo isso era apoiado, né, pela igreja, pela igreja católica medieval. E aí, agora eu gostaria de falar um pouco sobre essas classes sociais. O clero. O clero era aqueles que rezam, né? Eram as pessoas dedicadas, então, à religião. Eles teorizavam sobre as relações sociais do feudalismo. Então, são eles que vão formular por que o poder divino dava a determinadas pessoas a condição de nobreza e também por que o divino dava a condição de servidão para outras pessoas. Então, eles vão teorizar sobre isso e vão falar sobre isso. Já os nobres são aqueles que lutam, ou aqueles que tratam da defesa. Eles eram compostos por descendentes de chefes militares germânicos ou até mesmo de senhores de terras, né? E aí, dentro da nobreza, há uma divisão. Há a divisão da alta e pequena nobreza. A alta nobreza são aqueles que eram realmente proprietários de terras, ligados a uma nobreza real, a títulos reais de reis, etc., né? Já a pequena nobreza são aqueles que recebiam e administravam as terras para um grande suzerano. Então você vai ter o surgimento de novos títulos de nobreza, como visconde, barão, para exatamente destacar essa pequena nobreza, que não era, ficava nos estratos inferiores, não tinha direito, digamos assim, não tinha quantidade, capital para ser da alta nobreza. Tá? E por último, nós temos os servos que trabalham, né, que é a mão de obra do sistema de produção feudal. Então, se não existisse servos, se esses caras não existissem, não havia produção do sistema feudal. Então, é eles que faziam a roda da economia girar. Vou dizer para vocês que até hoje é assim, porque se não houvesse trabalhadores, a economia para. A gente viu isso agora com o Covid-19, os trabalhadores não indo para as empresas trabalharem, a economia parou, né? Então você precisa sempre da mão de obra para que a economia aconteça, tá bom? Como serão ou como eram então as relações políticas, né, nesse momento aí?
Você tem, então, o suzerano, que é dono de todas as terras, que era o rei que cedia terras a outro nobre em troca de certas obrigações e até mesmo de lealdade, né? Você tem aí a figura do vassalo, que é o nobre que recebia a cessão da terra e devia obediência e fidelidade ao suzerano. Então você tem essa relação aí de suzerano e vassalo, de ceder a terra e de receber a terra e administrar essa terra com obediência e fidelidade ao suzerano. Você tem essa relação aí bastante importante. Tanto é que tem todo um imaginário de cavaleiro, daquele cara honesto, né? Então, quem curte histórias assim, pode ler lá a lenda arturiana, né? É tudo baseado nessa questão aí, dessa relação de suzerania e vassalagem, dessa lealdade do cavaleiro ser o cara de honra, né? Aparece a questão da honra colocando, então tem toda aí esse ideário, né, de cavaleirismo nesse momento. Muitas vezes, né, o suzerano cedia algum tipo de terra, não porque ele precisava de fato que alguém administrasse aquele espaço, porque ele poderia administrar, mas porque ele precisava de exército, ele precisava de força, fortalecer exércitos. Então ele convidava um cara que tinha um know-how, tinha algumas tropas, e para fortalecer o seu exército ele cedia terras, e então ele fortalecia também o seu exército. Bom, devido a essa fragmentação do poder, né, ou da terra, você vai ter a descentralização do poder. O poder na Europa, nesse momento, vai ficar completamente descentralizado. E aí, gente, é bem importante a gente pensar no seguinte: vamos supor que eu sou um suzerano, eu dou a terra para um vassalo. Aquele vassalo ele poderia pegar essa terra, dividir e dar um pedaço de terra lá para um barão, para um conde cuidar e etc. Se ele não desse conta, digamos assim, de defender aquele território, ou passasse por dificuldades, não conseguisse administrar, esse mesmo conde poderia dividir novamente a terra e talvez buscar gente mais competente para cuidar da terra. Então não havia uma quantidade X para a divisão dessa terra. Então ela ia se fragmentando cada vez mais. Então você vê uma política bastante descentralizada. A figura de um rei central só vai surgir novamente no final da Idade Média, tá? Ali no século 11, 12, é que você vai ter novamente a tentativa de reunir o poder em torno de uma pessoa só. Na apostila de vocês, eles trazem esses dois nomes que é bem importante para a gente entender essa relação de vassalo e suzerano. Homenagem. O vassalo reconhecia a superioridade de um suzerano. Era uma cerimônia, né, onde o vassalo reconhecia a superioridade do suzerano. E existia também a investidura, que era a concessão das terras do suzerano ao vassalo. Tanto a homenagem como a investidura, ela está em torno daquele ideário que eu falei, que é desse juramento de fidelidade. Você jura fidelidade àquele que está te proporcionando a terra que você vai cuidar naquele momento, né? E existe aí a reciprocidade do vassalo, que ele tinha aí uma série de obrigações, que é proporcionar proteção militar, como eu falei para vocês, muitas vezes era para fortalecer o exército. Então, o vassalo deveria proteger militarmente seu suzerano e as suas tropas deveriam sempre jurar fidelidade a esse suzerano, garanti-lo na posse do feudo dado em benefício. Então, você tinha a garantia de posse para o vassalo, desculpa, você tinha a posse do feudo dado em benefício, então você tinha que assegurar a propriedade do suzerano, né? Se o vassalo fosse acusado de um crime, assegurar-lhe o direito de ser julgado por um tribunal de senhores. Então o vassalo não vai ser julgado por qualquer um, vai ser um tribunal de senhores. E também exercer a tutoria dos herdeiros menores e proteger a viúva do vassalo. Então, se por acaso o vassalo morresse numa batalha, era obrigação do suzerano aí cuidar da família desse vassalo.
Pessoal, isso me trouxe uma lembrança que é bem importante pontuar aqui, que tem a ver com essas relações políticas, né? Devido à fragmentação do território e à fragmentação desse poder, haveria naturalmente uma dificuldade de você pegar um código de leis e colocar isso em todos os lugares, que todo mundo seguisse a mesma lei. E aí, não sei se vocês lembram que lá, quando eu falei dos povos bárbaros, eu falei sobre o direito consuetudinário, o direito baseado nos costumes, né? Então, vai ser esse direito consuetudinário que vai começar a reger o feudalismo. Como assim, professor Edgar? Vamos supor que você tenha um vassalo que ele acredita, né, que roubar as pessoas devam ter a sua mão decepada. Então, no feudo desse vassalo, as pessoas que roubam terão sua mão decepada. Mas vamos supor que em outro feudo, ou melhor, outro vassalo, entenda que as pessoas que roubam, elas têm que restituir o valor daquilo que foi roubado ao seu. Então, a pessoa, nesse feudo, vai ter que... Então, cada lugar, cada feudo tem os seus próprios costumes e a lei vai ser baseada nesses costumes. Então, a gente chama isso de lei consuetudinária, que é a lei baseada em costumes, que é a base da lei anglo-saxã. Aqui no Brasil, nós não seguimos isso, nós seguimos o direito romano. Tá? Vamos falar agora do poder político feudal. Como é que ele se desenrola, né? Você tem aí o poder do guerreiro, que não é aquela coisa também do cara que vai lá, mata um monte de gente, né? Não, às vezes é o estrategista, é o cara que vai planejar, que vai gerir melhor o exército, né? Então você tem aí o poder desse cara vai se destacar e ele vai conseguir galgar os cargos mais altos da nobreza, podemos dizer assim. Como eu disse antes, tem a questão, a figura do direito constitucionário, que é baseado nos costumes, então cada feudo tem os seus costumes e vai ter a sua própria lei, né? Temos aí uma fragmentação do poder gigantesca, porque cada feudo, cada lugar vai ter lá um cara administrando, você não tem uma figura central que vai coordenar tudo isso. E aí, eu queria chamar a atenção para a figura do casamento. Porque o casamento, a gente tem essa visão hoje romântica, né, do amor e essas coisas todas, mas nesse período aí, o casamento é uma arma política. Você utilizava o casamento para exatamente unir famílias, unir dinastias. Então, o casamento vai estar completamente ligado à figura do poder e à figura do político, tá? Então, o casamento nesse momento aí muito pouco tem de amor, de paixão, de afeto e muito mais a ver com o poder político, tá bom? Pessoal, leiam a apostila, façam um resumo, façam as atividades, corrigimos elas todas na quinta-feira. Um grande abraço e até lá!